Transformando comunicação em impacto. Ele é comunicador, professor de oratória e empreendedor na Vox2U Escola de Oratória. Um tema também, assim como todos, muito importante, que é a oratória. E a gente vai receber no palco Luiz Henrique de Souza. Um dos filmes que mais me impactou na vida foi em 1985. Ele contava a história de um jovem que tinha um carro e ele brincava de ir para o futuro e voltar para o passado. O nome desse filme, De Volta para o Futuro. Michael J. Fox, o ator, também que marcou a minha geração, ele vivia o personagem Marty McFly. E ele era ajudado por um cientista maluco de nome Doc. Numa das cenas mais marcantes do episódio número 1, o Doc arrisca a própria vida, pode aumentar o som um pouquinho? Arrisca a própria vida para fazer com que este veículo consiga ter a energia suficiente para voltar para o futuro. Nesse exato momento, ele vai ligar 2 cabos de aço e fazer com que este raio, que vai cair dentro de instantes nesta praça pública no interior dos Estados Unidos, faça com que este carro volte para o futuro. E tudo dá certo. Imagina que eu tivesse esse carro agora e pudesse colocar todos vocês comigo. Opa, deixa eu passar aqui. Opa. Pode tirar o som. Já foi. Muito obrigado. Imagina que eu tivesse esse carro e pudesse levar todos vocês comigo para a sua 7ª série do ensino fundamental. Quem era você na 7ª série do ensino fundamental? Aquele que segurava a cartolina e não queria apresentar o trabalho, ou aquele que apresentava o trabalho? O curioso é que os professores reconheciam aquele que apresentava, e muitos dos que seguravam a cartolina tinham o conhecimento, mas não abriam a própria boca. Mesmo que você esteja aqui neste dia, e seja aquele que segurou a cartolina, ou aquele que apresentava o trabalho, esse treinamento, esse bate-papo foi feito para vocês. A era do influenciador do próprio negócio, ela veio para ficar. Muitos de vocês, com muitos mandatos aqui presentes, muitas vezes desconheciam a figura de um celular ou até de uma rede social, mas o mundo mudou. O nível de exigência para as senhoras e os senhores mudou completamente e hoje te entregam um microfone e um celular na mão. E aí, o que fazer? A era do influenciador do seu próprio negócio, ela veio para ficar. Essas 3 personalidades, 5 ou 6 anos atrás, não eram conhecidos do grande público. E hoje, comunicam o seu próprio negócio. No campo dos vereadores, eu aqui pincelei 3, mas sei que tem muitos aqui na plateia. Um, inclusive, não é nem mais vereador, é deputado federal, mas há um outro vereador ou outra vereadora. Na política não é diferente. Você influencia o seu próprio mandato. Este jovem, até 4 anos atrás, era desconhecido da grande massa brasileira. E por causa de uma brincadeira, se ele ia nevar ou não o seu cabelo, tornou-se uma personalidade nacional, o prefeito do Recife. O que não falar, por exemplo, desta figura que nos deixou no dia de ontem? Ele foi o grande comunicador, o grande influenciador do seu papado. O Papa Francisco deu lições e gravou muitos vídeos sobre a importância da comunicação. E por que as pessoas têm tanta dificuldade em falar em público ou diante de câmeras? Por um motivo simples. Na escola, muito menos na faculdade, não nos prepararam para isso, mas aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. É por isso que vocês estão aqui. E é por isso que vocês merecem, nesse início de palestra, uma grande salva de palmas por estarem aqui. Vereadoras e vereadores de todo o Brasil em busca de conhecimento nos próximos dias. Agora deixa eu me apresentar. Eu sou Luiz Henrique, eu falo na velocidade 2x do WhatsApp, tá bom? Eu sou comunicador, sou professor de oratória e tenho uma rede de escolas chamada Vox2U Escola de Oratória. E essa é a minha missão com vocês, falar sobre oratória. Eu sou muito grato ao presidente, a Erineide, a todos que me viram num evento lá em Natal, no Rio Grande do Norte, e cá estou eu conversando com vocês. Mas bora lá, o que eu vim fazer aqui, senhoras e senhores vereadores? Eu vim te ajudar a montar um cinto de utilidades públicas da oradora e do orador no estado da arte, com muita prática. Oratória não se ensina com blá blá blá, e sim com prática. Portanto, se você está comigo, diga eu. Muito bem, já gostei, animados. Gente, a comunicação é uma habilidade muito buscada no mercado de trabalho hoje e na vida pública. Olha só a importância. Oratória e comunicação como palavras-chave para o sucesso profissional. Temos uma baita de uma oportunidade na vida pública hoje, sabe por quê? Porque nunca tantas gerações estão juntas na mesma sala. É uma sopa de letrinhas. O seu eleitor e o bisneto dela que vota em você, para cada um desses públicos, um jeito de falar diferente.
É muita geração reunida. E é por isso que a gente tem que aproveitar a oportunidade de aprender a falar mais e melhor. A minha primeira pergunta a vocês é, os emojis. Quem usa o WhatsApp aqui na sala, levante o seu braço, o WhatsApp. Quem usa emoji? O emoji serve para muita coisa. Serve para escrever menos, serve para demonstrar um sentimento, serve para abreviar uma série de coisas. E a partir de hoje, eu desejo que vocês encarem as palavras como os ingredientes, cujo tempero, meus amigos e minhas amigas, são os seus gestos, a sua expressão facial e a forma como você fala. Um professor, muitos anos atrás, ele quantificou a importância desses elementos. E olha que interessante, olha como a postura, os gestos e a expressão facial faz uma diferença danada. E eu logo começo enchendo a tela, e a propósito, podem te fotografar, filmar à vontade, eu vou dar um presente para vocês daqui a pouquinho, fiquem muito à vontade. Aqui na tela percebam, sorriso, postura, cabeça, andar e pés. Olha para o seu colega do lado, por gentileza, e dá um sorriso, 32 dentes agora assim, ó. Eu pedi que fosse um sorriso 32 dentes e alguns de vocês deram gargalhadas. Por quê? Porque sorrisos contagiam. Sorrisos não abrem portas. Sorrisos escancaram portões. Invistam mais em sorriso do que em CDB, Bitcoin ou ações, sabia? Invista em sorrisos. 32 dentes, 15 para as 3. Sorriam. A postura. Qual é a postura, Luiz, de alguém que vai falar em público? Temos muitos desafios. Tem gente que vai falar em público e coloca todo o peso do corpo numa perna só. Coloca a mão e parece uma xícara. Tem gente que fala em público neste movimento, vai para frente e vai para trás. A gente chama isso de orador capoeira. Está sempre assim. Tem orador que pendula para um lado e para o outro. Mas qual é a postura de excelência, Luiz? Finca os dois pés no chão. Arqueia um pouco o teu ombro para trás. Está ótimo aqui, ó, perfeito. Tá bom demais da conta. É o peito para fora, a barriga para dentro. E não importa o tamanho da sua barriga, fique tranquilo com isso. Cuidado com a sua cabeça, porque se você colocar excessivamente para cima, você passa um sentimento que talvez você não queira passar. E se você olha excessivamente para baixo, você passa outro sentimento que talvez você não queira passar. Se você tem dificuldade em organizar suas ideias, planeje o que vai falar e marca o palco, porque dançarinos, bailarinos e atores marcam o palco. Você pode começar a sua próxima apresentação no centro. E quem sabe aqui você saúda a todos. E depois aqui do lado direito, caminhando e olhando para as pessoas com aquele sorriso 32 dentes, aqui você desenvolve a segunda parte da sua fala. Na sequência, você marca o palco e vai lá para o lado esquerdo e desenvolve a segunda e última parte da sua apresentação. E depois, quem sabe, pode até voltar para o centro. Pode ser esquerda, direita, esquerda, não importa. O importante é que quando você caminha, e caminha olhando para as pessoas e sorrindo, você passa naturalidade e domínio do tema. O sorriso, ele é uma excelente maquiagem para aqueles que têm ansiedade, medo de falar em público. Aqueles que não estão acostumados a falar em público. E é normal, pode acontecer, tem muita gente aqui com esse desafio. Aliás, o medo de falar em público supera o medo de morrer, segundo algumas estatísticas. Muito cuidado com os pés. A gente vai falar em público que mexe excessivamente nos pés e fica o tempo todo assim, ó, com a mão no bolso. E os gestos inconscientes? Tem gente que fala e mexe excessivamente no cabelo, no óculos, no relógio. E o que fazer com as mãos, gente? As mãos sempre é um desafio. Porque quando a gente vai falar, o que eu faço com as minhas mãos? Eu cruzo os braços, boto o braço para trás, braço excessivamente no bolso. O que fazer com as mãos? Se você não sabe o que fazer com as mãos, o início da sua fala, eu te apresento um gesto simples, que é esse gesto aqui, ó, que é o gesto campanário. O gesto campanário, ele é aplicado por grandes líderes no mundo. Vejam bem, agora ele passa seriedade, passa sabedoria. É um ponto de início para outros gestos, mas muito cuidado, esse não é o gesto campanário, tá bom? Quando você for falar em público, por favor, não faça isso. Imagina eu conversando com vocês aqui e fazendo esse gesto. Por favor, não faça isso. Gesto campanário. Quer ver? Todo mundo faz o gesto campanário aqui comigo. Aqui, coloca assim. Muito bem. Balança a cabeça assim. Olha para a pessoa e diz, você está mais inteligente agora. Muito bem. Falando sobre gestos, e gesto é repertório. Digam comigo todos. Eu, vocês. Muito bem, olha, oratória a gente aprende na prática, hein? Gestos antagônicos, gestos tipo assim, ó, isso ou aquilo, vai. Agora olha para o seu colega do lado e faz assim, ó, você. Olha para esse mesmo colega agora e faz assim, ó, você. Vocês perceberam a diferença do segundo para o primeiro? Olha, gente, eu brinco muito. Eu digo que por um mundo, ó, com menos você aqui, ó, e quase mais você, desse jeito. Mais você.
Tá, olha para as pessoas assim, vai falar, às vezes eu sei a vontade, alguém quer fazer uma pergunta, a sua vontade é dizer, diga, meu querido, mas aí você faz, dá um sorriso e diz, pois não, pode falar. Olha, quando eu penso em gestos, eu lembro da figura de um maestro, que a todos comanda sem dar uma só palavra, e é por isso que a gente agora vai de exercício, e para isso eu peço que vocês fiquem de pé, por gentileza. Bora aprender oratória na prática, todo mundo de pé, por favor, tá bom? E reza a lenda, quem não ficar de pé nunca será um orador no estado da arte. Muito bem. Façam comigo aqui, todo mundo, atenção. Gesto. Coloca todo mundo. O gesto, fica aqui na postura de excelência, gesto campanário. Agora, por favor, soltem os braços. Coloca todo o peso do seu corpo numa perna só e faz isso assim, ó, bem desleixado. Bota a mão aqui do lado. Olha para o lado agora e diz, faz isso não, coleguinha! Agora volta aqui, por favor, na postura. Muito bem. Digam comigo eu. Vocês, 2 filhos e um cachorro, não é só para brincar, calma. Todo mundo aqui, sério agora. Todo mundo, vamos lá? Eu, vocês, isso ou aquilo. E olha para o colega do lado e faz você. Muito bem, vocês estão ótimos, parabéns, salva de palmas. Mas não senta não, não senta não. Aqui na tela está escrito, Godofredo é um aluno exemplar. É ótimo em matemática. Soma, subtrai, multiplica e divide, faz tudo sem errar. Eu quero que vocês digam essa frase com a boca, mas também com as mãos. Lembra, gesto é uma extensão daquilo que eu digo e ao mesmo tempo é uma confirmação do que eu digo. Então chegou a hora de vocês colocarem isso em prática, dizendo esta frase com a boca e com as mãos. E exagera, porque gesto é repertório. Bora lá? Atenção, atenção. 3, 2, 1, vai! Tô bem. Godofredo, olha, aqui não tem gesto certo ou errado, tem gesto. Godofredo é um aluno exemplar. É ótimo em matemática. Soma, subtrai, multiplica, divide, faz tudo sem errar. Eu já tive aluno que fez assim, ó, soma, subtrai, multiplica e divide. Vocês estão brincando, mas imagina, na sua próxima eleição você vai se reunir com a sua equipe e diz assim, próxima eleição vamos multiplicar os votos. Mas se você disser desse jeito, gente, na próxima campanha vamos multiplicar os votos. Quem comunica mais, o primeiro ou o segundo? Então, ó, criatividade e uma salva de palmas para vocês. Muito bem, podem sentar, muito obrigado. Olha, naquela pizza da comunicação humana, chegou a hora de falar como você aplica a sua voz, modular a voz. Gente, tem orador que quando vai falar, vai do mesmo tom do início ao fim. E é um convite a dormir. Quando você faz exame do coração, coloca os eletrodos, o teu coração está assim, ó, parece uma montanha russa. Não, se por um acaso fica uma reta porque você foi embora, não faça do ouvido alheio aquele exame do coração com a reta, a morte para quem está ouvindo. Você tem que modular a voz. E quando a gente fala sobre modulação de voz, tom, volume, ritmo, entonação e ênfase são pontos importantes. E a nossa jornada começa com a entonação. Temos a ascendente, positiva, alegre, que demonstra emoções e sentimentos. Algo do tipo assim, ó, eu não esperava te ver aqui nesse encontro. Digam, vai! Muito bem, essa é uma entonação ascendente. Tem uma entonação que ela é só neutra, ela passa só uma informação, algo do tipo, foi aberto o prazo para a declaração do imposto de renda, vai. Nós temos a entonação que é descendente, algo mais triste, epa, voltou tudo aqui, ó, mais triste, algo do tipo assim, ó, opa, aqui eu passei tudo. O acidente matou 3 pessoas, vai. Entonação, sentimentos. Temos a ênfase. O dólar já subiu 40% neste ano. E quando eu tenho números, vocês acham que dá ou não dá ênfase em números? Quem acha que dá ênfase, levanta o braço em números. Quem acha que não dá ênfase, levanta o braço. E quem acha que depende? Quem acha que depende? Vocês, os poucos que levantaram o braço, estão corretos, porque depende do significado. Olha só, 3 frases com 3 ênfases diferentes. Primeira frase, leiam para mim na ênfase no honorário. Bora, 3, 2, 1, vai! Segunda frase, o honorário já subiu 40% neste ano. Terceira frase, vai. Neste ano, muito bem. E agora mais um exercício, todos sentados. Eu tenho do meu lado direito uma pergunta e do meu lado esquerdo uma afirmação. Para a pergunta e também para a afirmação, o que está em vermelho é a ênfase. E eu quero começar com os rapazes, os vereadores aqui presentes. Do meu lado direito, olha só, quando eu disser 1, aí você fala, você pode ver a musa nua. Número 2, você pode ver a musa nua. E percebam que
a ênfase muda o significado da frase. Então, homens, 3, 2, 1, vai. Primeira lá. Número 2. Pode. Número 3. Número 4. Número 5. E agora só as mulheres. Como diz o nome daquela loja, vai lá e arrasa, meninas. Bora lá, só para agora uma afirmação, não é mais pergunta, tá bom? Bora lá, número 1, 3, 2, 1, vai. Número 2. Número 3. Número 4. Número 5. Agora não vai não? Lentificação, a ênfase um pouco mais devagar, para trazer ainda mais força. Algo do tipo assim, ó, a aula de hoje foi, e eu quero que vocês façam com a mãozinha comigo aqui, ó, foi sensacional. Bora de novo, vai. A aula de hoje foi? Essa oportunidade de investimento, ela não é boa, ela é... E agora, claro, a gente vai criar um moído, como se diz lá no Nordeste. Qual é a cidade, a melhor cidade do Brasil? Quando eu disser valendo, você diz a sua cidade. Eu vou dizer a minha, tá bom? Bora lá, 3, 2, 1. Sabe qual é a melhor cidade do Brasil? Vai lá. Tem alguém de Natal? Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte. Delegação com 420 pessoas, hein? Parabéns a todos os envolvidos. Um abraço do coração para os meus conterrâneos potiguares. Agora olha para o colega do lado e diz assim, ó, o cheiro no coração. Olha para o colega do lado e faz assim, a pausa. Fala para o mesmo colega, uma técnica. 7 benefícios. Meus amigos, 7 benefícios. Eu tenho uma aula de 3 horas só sobre pausa. Tenho que ser muito objetivo aqui. Eu vou destacar aqui aquelas que eu acho muito importantes. Primeiro, substitui o branco. Alguém já teve um branco quando foi falar em público aqui? Levante o braço. Se não teve, vai ter. Não é agouro do palestrante, é porque faz parte, a gente esquece das coisas. Na próxima vez que você esquecer, por gentileza, não precisa fazer isso. Meu Deus, eu esqueci o que eu ia falar. Só você, as suas sinapses nervosas e o Espírito Santo de Deus sabia o que você ia falar. Por que você tem que gritar para o mundo que você esqueceu? Faça uma pausa, tome uma água, faça uma pergunta para a plateia. Não precisa mais. Próxima vez que esqueceu, Luiz, mas eu esqueci 10 vezes. Procure um neurologista. Mas esqueceu 1, 2, tá de boa, faz uma pausa. Gente, a pausa é muito poderosa, porque ela é um freio de arrumação para o outro que está ouvindo. Demonstra controle do tema, gerando credibilidade. Separa a transição das sessões da sua fala, deixando-la mais didática. Para a compreensão de algo que precisa ser refletido. Essa aqui eu adoro, que é o exemplo que eu sempre dou. Imagina que a eleição fosse próximo domingo. E a gente sabe que quase 1/3 da população só decide o voto para o vereador na fila. E aí eu digo assim, a vida acontece na municipalidade. É no bairro que a rua tem buraco, a luz não funciona, a UBS está fechada ou falta remédio. Você já parou para pensar na importância do seu voto para aquele que vai ser o fiscal da prefeita ou do prefeito? Próximo domingo representa um dia importante. Já parou para pensar em quem você vai votar? Pausa. E a pessoa pensa, faz o outro pensar. Causa expectativa nos ouvintes, aumenta o grau de emotividade e é um santo remédio para os vícios de linguagem. Mas eu ouvi dizer que aqui ninguém tem vício de linguagem, sim ou não? Não. Vícios de linguagem, então, vixe, e por aí vai. Ter vício de linguagem não é um pecado capital. O problema é quando você repete demais. Porque se eu tivesse para cada frase que eu falei até agora, dito metade tinha ido embora. Esse menino vai falar de oratória, só fala até porque não é não é. Quer saber se você tem vício de linguagem? Ouça os áudios que você manda no WhatsApp. Veja os vídeos que você grava. E aplique pausas conscientes. Porque não basta você ser bom. Você tem que ser percebido como bom. São coisas diferentes. Ninguém aqui tem medo de falar em público. Mas vocês têm medo, em sua maioria, de falhar em público. Isso é diferente. Portanto, resumo de modulação de voz. Se você acredita naquilo que você fala e defende, o próximo passo é dar vida às palavras que saem da tua boca. Porque assim você será percebido também como bom. Quem concorda, diga sim. Muito bem. E aí, já caminhando para o final da minha comunicação humana, a gente vai falar sobre isso aqui,
um contato visual. Olha para o coleguinha do lado. Contato visual. Ô, gente, nesse mundo pós-pandemia, o contato visual é muito importante. Sabe por quê? Olha a importância do contato visual. Passa mais confiança, é um sinal de que você é um bom ouvinte, mostra mais atenção e cria conexão com a outra pessoa. Mas muito cuidado, porque o contato visual ele é uma escala. Entre, por exemplo, você olhar demais aqui, ó. Imagina eu vou dar uma bronca em alguém, dar um feedback, e eu olho no olho assim e digo, não sei quem, ou não olho. É uma escala. Você tem que ter um equilíbrio. E o contato visual nos tempos da internet? E é olhar, uau, tá dando uns pulos aqui, mas vamos lá, vai dar certo. Contato visual, gente. Vai gravar vídeos, olha para a câmera. Está em alguma reunião ou sessão online, se você tem a palavra, olhe para a câmera. Aperta a mão dos seus influenciadores e influenciados, ou com leve firmeza e olha nos olhos. E se você tiver uma plateia como essa aqui, ó, e não sabe o que fazer com os olhos, divida em 4 quadrantes. Ora eu estou olhando para vocês aqui, ora eu estou olhando para vocês acolá, ora eu estou olhando para vocês ali, ora eu estou olhando para vocês aqui. Faça isso no sentido que pode ser horário ou anti-horário. Procure na plateia as pessoas que estão com você assim, ó. Eu chamo esse povo de posto Ipiranga. Porque é energia que eu preciso. Todo mundo, quando vem falar em público, fica um pouco ansioso. Ai, professor, mas tem gente que eu estou falando, que a pessoa está olhando para o celular, não olha para essa pessoa. Reza a lenda que 99% de uma plateia, que é o bem de morar no mundo, sempre tem 1% de alma cebosa, o que não é o caso aqui, né? Todo mundo está gostando da palestra, sim ou não? Ah, muito bem, muito bem. Bora para o nosso último exercício. Pega o seu celular, por gentileza. Pegue o seu celular. Pegue o seu celular e aponte a câmera aqui que eu vou te dar um presente. Ó. Aponta a tua câmera para esse QR Code, eu vou te dar 3 e-books gratuitos, tá? Gratuito. Olha para o aí, ó. 3 guias, vamos lá. Guia prático para você treinar crianças e adolescentes. 7 dicas para vencer o medo de falar em público e um guia de oratória aplicado em vendas. Tem um local para colocar seus dados aí. Tem um clique se você quiser conhecer mais sobre as minhas palestras e cursos. Se tiver interesse, ok. Se não tiver, me segue no Instagram, que já vai ser um prazer ter você lá comigo, tá bom? Então baixa o teu guia aí agora, são 3 guias, baixa e use sem moderação. Porque a oratória só faz sentido quando vocês saírem por aquela porta, vocês colocarem em prática. Quem concorda, diga sim. Muito bem, bora lá. Olha para o nosso exercício, o exercício final. Pegue o seu celular e coloque no modo selfie. E o marcha. E o marcha. E coloca aqui, ó. Todo mundo assim. Esse exercício fica melhor se todo mundo ficar de pé. Fica mais bacana. Bora lá? Atenção! Exercício simples. Quando você gravando, você coloca aqui, ó, selfie. Quando você gravando, você vai dizer assim: estou na marcha dos vereadores. E está muito legal. E aí os mais blogueiros, no final, ainda pode dizer assim: quem veio aqui, ó, só falta você, isso aqui pode tirar um. Tá? No primeiro vídeo, vocês não podem olhar para a câmera frontal que fica aqui em cima nos celulares. No iPhone tem um pontinho verde. Os outros devem ter algum pontinho. Você vai olhar só para a tela, como se fosse aqui, ó, um espelho, tá bom? Olha só para a tela, tá bom? E atenção, atenção. Senhoras e senhores, aqui diretamente de Brasília, exercício número 1. Fala o texto que você quiser, apenas diz que está aqui e olha para a tela. 3, 2, 1, uma roda. Muito bem, teve uns blogueirinhos no final. Por que aqui, ó, o vereador Pedro vai funcionar? Está só mostrando os colegas aí de lá. Olha lá. Segundo vídeo para acabar. Agora você só vai olhar para a câmera frontal. Eu quero que você olhe para a câmera, e se for o caso, você põe a mão na tela, para forçar você a olhar para a câmera. Para a gente ver a diferença dos dois vídeos. Bora lá? Olha todo mundo aqui para a câmera frontal. Põe a mão aqui, sinceramente. Vai lá. 3, 2, 1. Gravando o exercício número 2. Vai. Muito bem, quem acabou pode sentar, pode sentar. Reveja os 2 vídeos, por favor. E veja a diferença que é olhar na câmera. Porque se você concorda que quando alguém vai falar com você é importante olhar no olho da pessoa, nessa hora que você grava o conteúdo, olha para a câmera. E assim você vai passar uma imagem muito melhor, muito mais segurança. Quem viu a diferença do primeiro para o segundo? Levanta o braço aí, como é diferente. Olhem para as câmeras. Tudo bem, você vai ficar escravo olhando só para a câmera, mas tenta manter o seu contato visual o máximo possível. Meus amigos, quem já viu situações assim, levante o braço.
Quem já viu mesas de bares, todo mundo, às vezes a pessoa diz, eu mesmo, com a minha família. Gente, tem dois tipos de pessoas nas redes sociais. Quem produz e quem consome conteúdo. A audiência é poder. E essa parte final da minha fala é sobre redes sociais. Olha a diferença de muitas das redes sociais. Quem tem Instagram aqui na sala de braço, por favor, Instagram. É a rede social mais forte do Brasil ainda. Alguém que tem Instagram que segue chaveiro ou soldador? É difícil. Agora, alguém aqui no Instagram segue pelo menos um desses serviços aqui, ó. Consultor de imagem, médico, loja de roupa, marketing digital, consultor, assessor de investimento, personal trainer, arquiteto, design, nutricionista. Quem segue pelo menos um desses aqui? Olha o tamanho, a baita oportunidade que a gente tem na mão, porque é uma grande vitrine. 84% dos brasileiros checam as redes sociais antes de contratar um produto ou um serviço. É cada vez mais comum pesquisar nas redes sociais e o simples fato de você construir uma audiência e projetar um vídeo te dá uma autoridade. E aqui não importa a quantidade de seguidores que você tem. Às vezes você tem 1.000 seguidores, tem um engajamento maior do que quem tem 10.000. Porque a lógica é essa. Quanto menos, mais ele entrega. Até que você cresce e diz, agora só pagando, só pagando. E lembra, não basta você ser bom, você tem que ser percebido como bom. Esses três, eles não são os melhores na área deles. O The Rock é um ator de Hollywood, o Whindersson Nunes não é o cara mais engraçado do Brasil. Esse aqui não é o que mais entende de economia, mas eles são percebidos como bons pela quantidade de gente que segue eles. E por que tem tanta gente que não produz conteúdo? E eu sei que aqui na sala tem vereadores e vereadores que ainda estão com receio de produzir conteúdo por N fatores. Bora falar sobre um deles, o medo das críticas, o medo do cancelamento. E aqui, ó, eu vou lá no futebol para pegar uma lição que eu adoro. Quando um jogador bate o pênalti, perde, o colega vem do lado e diz, cara, se for jogador, bora recomeçar. Ele faz isso porque sabe como difícil é bater no pênalti. Então, se você está aqui hoje e vai produzir conteúdo, não aceite crítica de quem nunca entrou no campo. Porque quem produz conteúdo vai chegar para você e vai dizer, agora eu adorei aquele conteúdo, que tal fazer tal coisa. E quem não vai fazer isso é um amigo, que já deu um também vai tirar onda com a gente. Vai chegar para você e vai dizer, vereadora, só quer ser a blogueiragem agora. E não é. Você está prestando contas do seu trabalho. Quem concorda diga sim. Tem 5 travas que levam a gente a não produzir conteúdo. Falaria óbvio sobre isso. Mas a primeira delas é, sou perfeccionista. Gente que grava 10, 15, 20 vezes o mesmo vídeo. Deixa eu te dar uma lição sobre perfeccionismo. Para quem é cristão aqui, ou professa algum tipo de fé, concorda que a única perfeição do mundo é a figura de um Deus. Então, se Deus, só Ele é perfeito, por que a gente quer ser o perfeitão? É do jogo errar, seguir adiante, errar uma palavrinha. Às vezes você tem um desafio acadêmico, vai adiante, não tem problema. Não quero ser chamado de blogueirinho, o que é que os meus amigos vão pensar? Parece que na hora H não grupo tudo some, já tem muita gente falando sobre esse assunto. Tudo isso é desculpa. E para cada uma dessas desculpas eu teria horas. Portanto, gente, as correntes que te prendem são muito mais mentais do que físicas. Cuidado com a autossabotagem, produza conteúdo. E aqui 3 dicas para você gravar vídeos. Close Friends no Instagram, que é um grupo que você faz no próprio Instagram. Responde o WhatsApp em vídeo. E agora o WhatsApp facilitou a nossa vida para isso. E boas-vindas aos seus novos seguidores. Isso faz uma impressão sensacional. E aqui um padrão para a gente começar a gravar um vídeo. E eu vou gravar esse vídeo agora com vocês. Você pode começar com uma pergunta, olha na câmera, sorriso no rosto, modulação de voz. E não se esqueça dos gestos e das expressões faciais. Esse vídeo eu vou gravar no final, tá? Esse padrão, pode fotografar à vontade, começar com perguntas, é sempre muito legal, gente. E meus amigos, os primeiros vídeos são os piores mesmos. Mas, quando o ideal não é possível, o possível se torna ideal. Não se esqueçam disso. E aqui, meus amigos, um presente para vocês de novo. Podem fotografar à vontade. Como começar uma apresentação com um vídeo? Eu tenho N fórmulas de começar uma apresentação. Uma coisa é certa, planeja. Foge daquilo que é padrão. Olá, boa tarde. Luiz Henrique vai falar sobre oratória. Eu nem dei boa tarde para vocês no início. Eu mostrei um vídeo e comecei quebrando expectativas. Não precisa ser tudo em oratória, que é muito assim, previsível demais, é chato e enfadonho. E como diria sua mãe, você foi igual a todo mundo. Faça diferente, planeje e faça uma introdução diferente. Mais um presente para vocês aqui, ó. Um padrão excelente de introdução, desenvolvimento, conclusão. Isso aqui dá uma aula maravilhosa assim, para a gente falar sobre cada um desses elementos. Falar em público diante de vídeos requer planejamento mínimo de organização. E aqui vocês têm algumas estratégias para organizar as suas ideias. E por fim, aquilo que eu mais amo fazer, contar histórias. Cada um de vocês aqui é um contador de histórias. Histórias de pessoas que estão contigo há tantas eleições.
de pessoas que nunca estiveram ao teu lado nos momentos mais difíceis. Storytelling é a arte de contar histórias. E eu acredito piamente que a vida pública passa pela contação de histórias. Mas o que é o storytelling? É uma técnica de comunicação, é a arte de contar histórias. O poder de uma grande história transmite sensações, emoções e muito conhecimento. Não precisa ser tão lógico, não. Isso aqui é uma jornada do herói. É um jeito de contar histórias simples. Os personagens, o contexto, o conflito, aquele clímax, depois a resolução e, por fim, uma mensagem. E quando o assunto é mensagem, eu peço só mais 1 minuto para encerrar minha fala, para dizer o seguinte. Tem um cara lá no Recife que eu adoro, chamado Murilo Gun, palestrante. E ele diz que a transformação digital, ela fez uma revolução em nossas vidas e está tudo bem. Mas ele defende que a nossa geração, que vive neste planeta agora, precisa também de uma transformação existencial. E essa transformação existencial, ela passa pelo olhar do outro, pelo abraçar, pelo entender que o outro está contigo ali. E você não necessariamente precisa ficar de olho no celular se ele está olhando e conversando contigo. É viver o tempo presente. Porque as pesquisas dão conta de que 95% desse público aqui estava vivendo ou no futuro ou equivocadamente no passado. E só 5% estava comigo. É óbvio que eu sei que tinha muito mais gente comigo aqui nessa sala. Viver o tempo presente. E eu me despeço com vocês com uma história final. Eu apresentei o filme que mais me marcou na adolescência. O De Volta para o Futuro. Michael J. Fox, isso aqui é uma foto do ano passado. Ele e o Christopher Lloyd. Ele com 63 anos, o Christopher com mais de 70. Olha que interessante. Pode só aumentar o som, em 40 segundinhos. O Michael J. Fox, ele, aos 29 anos, ele descobriu que tinha Parkinson, a doença de Parkinson. Vou aumentar só um pouquinho. E essa doença de Parkinson fez com que ele travasse uma doença. Foi difícil entender que aos 29 anos ele tinha Parkinson. Nos primeiros 10 anos, ele quase se moveu por drogas, quase virou alcoólatra, quase se separou da esposa. Mas depois ele voltou a atuar. E que bom que o mundo adverso permite que alguém com Parkinson possa viver alguém com Parkinson. Eu tenho um filho autista e torço para que ele possa, se ele quiser ser ator, que ele possa viver um personagem autista, por exemplo. Michael J. Fox, aos 40 anos, com a fundação Michael J. Fox, até hoje, arrecadou 630 milhões de dólares para encontrar, quem sabe, a solução, a cura para o Parkinson. Ele entendeu, pode ser que manter o som, só mais 1 minuto. Ele entendeu a força da sua voz. E no último mês de julho, o Michael J. Fox foi visto tocando guitarra, ele tocava guitarra no filme Sobe no Futuro, uma música preferida dele, no festival que aconteceu no interior da Europa. O Michael J. Fox não permitia traduzir guitarra na cadeira, mas ele segue ativo e altivo, e falando, se comunicando, do jeito dele. Porque nunca foi tão importante se comunicar, senhoras e senhores. E o Michael J. Fox vai ter um exemplo para mim. Sabe por quê? Porque no dia que você descobrir a importância da sua voz, saiba que tem gente no mundo esperando por ela. Enquanto você não abrir a sua boca, vereador brasileiro, você não cumprir a sua missão. E com essas palavras, eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Quem quiser falar comigo no WhatsApp está aqui. Pode mandar mensagem, vai ser um prazer aí na tua cidade. Muito obrigado. E eu vou gravar um vídeo final para eu vou sair daqui assim nesse vídeo. Antes que o meu mestre de cerimônias, aliás, palmas para o mestre de cerimônias, esse aqui é craque de bola. A gente tem que fazer um vídeo no final assim, ó, rapidinho. Obrigado. Rapidinho. Vou mostrar a vocês e vou perguntar se vocês gostaram. Mesmo que não tenham gostado, podem fingir que estão felizes, pode ser? Bacana? Rapidinho aqui, ó. O que fazer numa terça-feira de uma Brasília cada vez mais bela? Minhas amigas e meus amigos, mais de 5 mil vereadoras e vereadores entenderam a importância de estarem juntos, porque juntos eles estão mais fortes. E é o que está acontecendo na 24ª Marcha dos Vereadores e dos Gestores Municipais. Eu acabei de conversar com esse público sensacional. Quero saber, vocês gostaram? Sim ou não? Gostaram? Muito obrigado pela presença de vereadores e vereadores brasileiros. Luiz Henrique de Souza, salve de palmas novamente. Receba aí das mãos do vice-presidente da UVP, Assato Sobrinho. São Pedro dos Crentes, Maranhão, nosso vereador, vice-presidente, entregando aí o certificado e uma lembrança da nossa marcha. Lembrando mais uma vez, 18h30, abertura oficial, não vão embora. Fiquem até o final conosco. Amanhã, nós abrimos às 8 da manhã
E as palestras iniciam às 8h30, tá bom?